Graça e paz, galera, beleza? Como é que vocês estão? Aqui, mais um vídeo no canal do 3D Discipulado, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Alan, estou aqui com nossos amigos, né? Ericão, pastor Eric, e um convidado especial que faz esse podcast, essa edição ainda mais especial, né? Fernando. Moral, hein? Que Moral. Isso, cara. E aí, Fernando, como é que tá? Tô na paz, cara, graças a Deus. Amém. E tamo aí, né? Nessa ativa. Amém. Hoje um tema bem diferenciado, né? Sim. Um tema que hoje a gente vai poder aproveitar bem do nosso convidado, vai trazer bastante conhecimento. E você que tem dúvidas sobre esse assunto, o cristão e a rede social, e as redes sociais, né? Como lidar com isso, como o cristão deve se portar na internet. Mas antes de mais nada, vamos saudar o nosso amigo Ericão. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo jóia, graças a paz. Muito feliz de estar aqui, né, mais um podcast aí. Seja bem-vindo, Nando, nosso convidado de hoje aí. Graças. Espero que esse tema possa ser um tema na qual vocês possam ficar, né, bastante à vontade aí e aprender com a gente a respeito um pouco, na verdade, aprender com o Nando, né? Que é ele que vai falar isso um pouco pra gente sobre o cristão na rede social. Vai contar pra gente algumas experiências aí que ele tem vivido, visto, né? Rapaz aí é TikToker, então depois você procura lá o arroba dele lá, o Nando, lá no TikTok, lá tem vários vídeos legais lá que você possa tá vendo. Tem um canal no YouTube também, né, Nando? É arroba Nando também? Ah, não. Não? Não, é Nando normal mesmo. Nando normal? É. Ah, é só Nando, tá? Tira o arroba agora, tá? Depois vocês tiram o arroba. Mas nós vamos deixar depois aí, tá? Na edição do vídeo aí, tudo joinha para você poder seguir esse jovem lá e aproveitar aí da criatividade que Deus tem trazido na vida dele para que ele possa estar fazendo os vídeos aí na rede social, muito engraçado e bastante intuitivo na visão de Cristo Jesus. Então, Seja bem-vindo. Bora lá pra vinheta. É isso aí. Pessoal, esse tema é um tema muito importante, né? Hoje a gente vive na era da internet, né? A era das redes sociais, e é impossível alguma pessoa não estar inserido nesse meio, de alguma forma. Pode ser do pré-adolescente, de ali 8, 9 anos, da senhorinha de 85 anos, Sim. que está lá com o celularzinho assim, ó, olhando, mas de alguma forma está inserido, né, nesse contexto de rede social. E hoje o Nando vai esclarecer pra gente aí, cara. Primeira pergunta que eu queria fazer para você, cara, como que o cristão ele deve usar as redes sociais hoje, né? Hoje em dia, principalmente hoje em dia, né? Porque a gente vê que anda muito complicado o jeito que a rede social anda. Porque tem pra lá e pra cá. Tem tanto pelo mal quanto pelo bem. Sim. Então, um cristão na rede social ele tem que ser um reflexo da vida cristã fora da rede social. Entendeu? Vamos dizer assim, a minha vida é uma vida de leitura bíblica, uma vida de esforço com a palavra de Deus, buscando a Deus, indo na igreja, pegando firme nas coisas dele. Então, a minha rede social, as coisas de cristão na rede social, tem que se refletir na nossa vida. Entendeu? Então, tipo assim, a gente injetar Jesus nisso, porque a maior ferramenta hoje em dia que nós temos é o celular, é a rede social, sabe? Então, a gente querer apresentar para esses jovens, não só para os jovens, mas como o Lan disse, para senhorinhas de idade, para as crianças, adultos ou qualquer um, é transmitindo Jesus. Você acha que todo cristão ele deve estar nas redes sociais, ou ele tem assim, pode se abster disso? Ou é algo assim que não, todo cristão ele tem que estar na rede social, né, de alguma forma ali influenciando ou falando alguma coisa. O que você acha? Bom, equivale muito da sua vontade, porque se você é um cara que gosta muito de passar a mensagem, pregar e tudo mais, sim, a rede social é uma ótima ferramenta. Mas se não, cara, vive sua vida normal, mexe no celular só para cumprir uma coisa de serviço, tudo mais, já era. Mas o que eu acredito nisso, todo cristão, aí vale muito. Porque tem uns que a rede social é fundamental para poder passar uma mensagem e tudo mais, ou para evoluir, tanto para você vendo um vídeo, quanto você fazendo um vídeo. Tanto você aprendendo, quanto você só... Tá dando informação, lhe fornecendo, né? Sim.
Entendeu? Então, o que eu acredito é que os cristãos têm que viver assistindo as coisas, mas aquilo que realmente compatível com as coisas de Deus. Porque a rede social, ela, como eu falei, tanto pelo bem quanto mal. Então, uma hora você está assistindo um vídeo de uma pregação de algum pastor, outro momento você pode estar vendo uma coisa que não vai te edificar. Sim. Sabe? Então, o cristão ele tem que evitar o assunto que não gera... Como é que é a palavra? Crescimento. Que não gera aquilo que faz ele evoluir, mas sim afastar. Porque a rede social serve para você ativar um pecado na sua vida também. Que hoje em dia, querendo ou não, é muito mais fácil você transmitir algo. Então, o pecado também está nas redes sociais. Então, quando você apresenta algo para eles, você está querendo o quê? Fazer a pessoa evoluir. Então, um cristão tem que transmitir a palavra. Então, rede social serve para isso também, para um cristão. Ô, Nando, deixa eu fazer uma pergunta para você, assim, que eu acompanho os vídeos bastante. Até ontem eu estava vendo aquele vídeo lá do TikTok, só lá que eu gosto bastante daquele que você tá cantando aquele louvor lá no Não Basta Ser Crente, sabe? Tava assistindo ontem lá, depois você assiste pra você ver lá, que legal que é. E assim, eu conheço o Fernando faz muitos anos, desde criancinha, cara. E o Fernando sempre foi um cara mais, né, tímido, um pouco mais retraído, assim. Introspectivo. Isso, mais introspectivo. E assim, eu queria perguntar pra você, nos vídeos, lá a gente vê você bastante, né, um cara cativante, brincalhão e tudo e tal. E eu queria saber de você, assim, o quão importante foi essa nova caminhada, assim, essa execução, esse propósito na sua vida através das redes sociais. Quanto que isso foi importante para te ajudar, talvez, no desenvolvimento, né, ser mais desinibido e etc e tal? Bom, eu vejo que foi algo para a evolução de um caminho com Deus. Porque, tipo assim, eu comecei com vídeo na rede social. Comecei gravando demais, mas se conversasse comigo sobre as coisas de Deus, eu ia ficar... Faz tempo que você posta nas redes sociais, alguma coisa? Eu comecei mais na pandemia. Eu comecei meio retrancado, um vídeo a cada 3 meses. Aí depois indo, Tá os vídeos no TikTok... Melhor que eu já. Os vídeos no TikTok era aqueles vidinhos mais besta, uma coisa mais sossegadinha, só zoeira. Aí depois que eu comecei a injetar um Jesus nas minhas redes sociais. Mas tudo isso, eu falo para todo mundo. Eu precisei passar por algo que é o quê? Um discipulado. Antes, quando a gente tinha fazendo discipulado antigamente, eu era só um cara comum, mexendo nas redes sociais como um cara normal, assistia os vidinhos que eu assistia e já era. Eu era aquele cara, que era vídeo de palavra, eu pulava, já sou crente, para que eu vou ver esse vídeo? Entendeu? Então eu não queria uma evolução cristã, mas para evoluir só na igreja ele já era. Então eu só fazia o quê? Tava ali normal, mas depois que eu passei no discipulado, que eu comecei a entender que eu tenho que colocar as coisas de Deus em tudo na minha vida, eu entendi na rede social. Então depois que eu entendi e Deus começou a arder no meu coração sobre isso, eu começou numa coisinha mais leve. Eu lembro que eu até ficava retrancado quando eu ia fazer um vídeo de palavra. Eu lembro que eu até mandei pro Eric e pro pastor Lian. Falei, esse vídeo aqui tá bom, eu nunca gravei vídeo pregando. Eu assim, então, abram lá em João 3:10. Aquela timidez, jeito, cara. Aquele medo, tipo assim, nossa, cara. Aí vai lá com medo, assim, então, que ele cresça, mas... E eu diminua, eu fiquei com medo. Falei assim, nossa, daqui a pouco eu falo que Deus diminui e eu cresço, entendeu? Eu tava com aquele medo. Eu falei, toma, eu perguntei. Aí você falou, não, tá legal, tudo mais, muito bacana. E aí eu comecei indo. Tudo começou com uma coisinha pequenininha e depois foi indo. Sabe? Então, tipo assim, a evolução foi muito grande. Então eu lembro até que num culto de sábado do jovem, eu só consegui abrir o culto porque eu já tinha perdido esse medo de falar da palavra. Então talvez não é nem medo de falar, mas é medo de falar coisa errada. Então pegando firme tudo mais, as redes sociais e pregando um vídeo fez eu abrir mais a minha mente e conseguir transmitir a palavra de Deus. Tanto na rede social quanto fora agora. Graças a Deus foi essa evolução. Legal, cara. Muito legal. E aquele negócio, né? Igual você falou no início, né? O cristão, ele acaba que não... É algo que ele se enche e transborda de alguma forma, né? Sim. Então, tipo, o cristão, ele tem que colocar, transbordar nas redes sociais aquilo que ele vive, né? Aquilo que ele está enchendo,
né? E aí é o processo que você mesmo viveu, né? Que é aqui que você tá falando. Que, tipo, você passa um processo de discipulado ali, entendendo ali, ali caminhar com Jesus e tal. Aí você encheu e quer transbordar. E a forma ainda, que aí é onde o Eric falou, que né, você ainda tá meio inibido ainda, tá meio tranquilo, meio mais para dentro, introspectivo, né? E vai trabalhando isso aí. Cara, mas, tipo, você acha que acontece muito, sim, das pessoas... como é que eu posso falar, cara? Elas serem de um jeito na vida normal e aparentar ser outra coisa nas redes sociais para tentar trazer essa mensagem. Você acha isso meio saudável ou não? Não, eu não acredito não, porque quando a pessoa ela é na internet uma coisa e fora é outra, ela criou um personagem. Então é que nem um ator de filme, entendeu? O cara é o Homem de Ferro, o Robert Downey Jr. é o Homem de Ferro, tudo mais nos filmes. Mas fora, ele não é um cara que tem uma armadura de ferro, não é bilionário. Quer dizer, ele é bilionário. Mas ele não tem uma armadura de ferro nem nada. Entendi. Mas ele criou esse personagem. Sabe? Então, tipo assim, a rede social, como foi falado, ela tem que refletir algo que você é fora. Entendeu? Eu lembro até quando eu falei pro Eric, se eu for fazer esse negócio, eu não quero ser o que o povo quer, não. Entendeu? Porque no começo eu falei, nossa, pra eu gravar, eu tenho que ser aquele cara, uma gravatinha e tudo mais... Cumprimento a amada igreja de Capão do Cio. Não, entendeu? Tem que ser uma coisa que tá cumprindo as coisas de Deus, mas também algo que está fazendo eu ser edificado. Porque eu inventar uma coisa pelo bem dos outros não faz eu edificar. Entendi. Entendeu? Faz eu só transmitir algo que eu não sou. E uma hora ou outra vai acabar aparecendo quem você realmente é, né? Que a pessoa não consegue, por tanto tempo, fingir ser alguma coisa, né? Sim. Não existe uma mentira tão boa que seja sustentada por tanto tempo, né, cara? Uma hora ela vai... cair, igual minha avó sempre falava, mentira tem perna curta, né? Uma hora alguém pega ela. Então não adianta, cara. Sim. E acho que isso é uma coisa muito importante, Sam. Até mesmo para você que está nos assistindo, né? Talvez você tenha esse desejo no seu coração de, às vezes, começar um projeto como esse. A gente fez isso de forma individual, né? Eu, o Lan. Eu com um pouco menos de... Um pouco menos de execução. Execução, né? Você falou de 3 meses o vídeo. Eu postei dava 8 meses. Aí postava outro, aí eu dava um tantinho, postava outro. Teve uma época que eu dei uma sequência muito boa, assim, em postagem de vídeo na rede social, no canal meu particular, né? E era muito legal, né? Só que chegou um tempo, assim, que meio que saiu fora daquilo que era o propósito de Deus na minha vida. Né? E depois, Deus, lá na frente, ele faz as coisas de novo e alinhou esse propósito que agora é entre nós, né? E tem sido legal. Mas, assim, uma dica para nós é o quê? Não construa um personagem. Acho que o que as pessoas querem mais ver nos dias de hoje é a naturalidade. Acho que as pessoas estão cansadas de assistir coisas irreais. E acho que aquilo que é natural é muito mais eficaz e traz muito mais resultado do que, de fato, viver um personagem. Existem situações que é legal, né? Igual quando você vê o Jacinto do Manto. É legal, né? Ele é um personagem, né? Inclusive, às vezes as pessoas falam para ele, pastor, como que pode, né, o senhor ser um pastor rico e morando em Miami? Isso é uma vergonha. Ele fala, gente, eu não sou um pastor, o pastor é um personagem, né? Na verdade... É exatamente isso. Quando a pessoa... É claro que ali é um personagem. Sim. Agora, quando a pessoa tenta se passar por aquilo, aí que... Nós estamos falando num contexto de postura. Né? Você querer posturar uma coisa que não existe. Então, isso não é legal. Então, assim, para você que quer se aventurar nisso, ou melhor, para você que quer viver esse ministério, é bacana você fazer isso de forma construtiva, de forma natural e sempre com alguém do lado, igual o Fernando falou. Todos nós tivemos alguém que nos deu dica, que falou algo, alguém que a gente copiou. Né? Tem uma frase assim que eu acho muito legal, que eles dizem assim, nada se cria, tudo se copia. Então, assim, a gente sempre vai copiar algo. Então, olhe para aquilo que está dando certo, pessoas que estão fazendo coisas legais, e eu creio que vai dar muito certo. E uma pergunta aqui para o nosso convidado, né? Prepare que hoje você vai ser bastante... Vai ser entrevistado, hoje, hein, Nando? De frente com 3D. De frente com 3D. Rapaz, uma pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte... Você tem... eu sei que uma vez você estava trabalhando num grupo, né, de TikTok. Uma galera assim que vocês reuniram, você liderava esse grupo, era isso mesmo?
Chegou uma época que, num outro grupo que eu tava, eu ajudava na liderança. Certo. E aí a minha pergunta para você é, como que foi as experiências e as situações que você viveu com pessoas na rede social e muitas delas que você nem conhecia? Estranho, no começo. No começo foi estranho, porque o pessoal estranhava o jeito que eu falava, por causa de eu ser mineiro. Sim. Mas aí você via outras pessoas, um era do Nordeste, o outro com aquele sotaque mais pra dentro, o outro é carioca, falava baixinho, um outro paulista que falava meio de outro jeito. Você estranhava, um do jeito cada outro, só que todos ali com um objetivo, pregar a palavra. Entendeu? Então, tipo assim, no começo eu falava, nossa, que doideira, cara. Tem várias pessoas da mesma coisa fazendo que eu aqui. Só que aí, no começo eu falava, nossa, tá legal, né? Só que aí começou numa brincadeira, mandaram um link no grupo lá, eu falei, vou entrar. E era uma vigília. Começou, era 10 horas da noite, foi terminar, era 4 horas da manhã. Eu falei, burro, nem na vida real eu participava em vigília, participei na célula. Aí eu olhei e comecei a participar assim, era toda hora, era que nem uma normal. Era louvor, palavra. Louvor, era alguém pedir oração, tudo mais. Era muito louco, parecia um culto mesmo, só que cada um na sua casa. E no começo eu falava, nossa, que legal, cara. E aí eu fui participando. E com o tempo foi vindo outros grupos, eu fui participando, eu participava de vários grupos. E depois veio um outro. E aí eu comecei a ajudar na liderança nessa parte, que depois teve um que precisou sair. E aí nós separava, né? Fazia, não, vamos fazer célula na quarta, outro na sexta, outro no domingo, que não estava tendo culto direito, não estava liberado por causa da pandemia, então era esse o jeito. E foi uma extrema importância que eu comecei a entender. Falei assim, cara, isso aqui ainda assim é uma igreja, vamos assim dizer. Ainda assim, mesmo que não estamos num templo todo mundo junto, a gente está fazendo coisas que se levam a isso. E eu comecei a entender, porque nós temos que separar o momento certo. Não, se faltar o cara que vai pregar, tem que ter alguém para ali. Entendeu? Então, certinho esse cara que vai tocar e tudo mais. Então, foi meio que uma experiência muito boa para minha vida. Que eu falei, nossa, eu achava que essas coisas só existiam na igreja. Eu achava que essas coisas, só que foi um treinamento para a igreja, sabe? E foi bom em questão de eu entender que o que eu vivo, o que eu estava vivendo, não era nem metade do que Deus queria apresentar, sabe? Foi num desses negócios assim, que eu entendi o poder da oração, sabe? Que eu lembro que foi uma experiência muito, muito tensa para mim, porque no começo eu falei, nossa, cara, Deus ele é tremendo mesmo. Falei, nossa. Foi o seguinte, começou num culto assim, tudo mais, e a menina, ela é de Portugal, pra você ver onde a menina era. Uau. Ela falou, ora, poxa, tô brincando, falei isso não. Ela tem uma amiga minha que tá prestes a se matar, e eu vou ter que sair daqui para poder ajudar ela, que ela tá lá na ponte. E aí a menina sumiu por 2 horas. A menina não falou mais nada, tudo mais. Aí quando veio, começou aquela live, aí a gente do nada falou assim, não, vamos parar a pregação, vamos parar o louvor e vamos começar a orar. Se vocês quiserem deixar o áudio ligado, deixe. Se não quiser, mas ora. Só ora que a gente pede. Aí começou orando. Ficou 2 horas. Nem na vida real, nem na normal mesmo, a gente ficava desse jeito. E eu falo a verdade, eu era muito frouxo em questão de Deus, essas coisas. E aí começou e tudo mais. Quando veio a menina, depois de 2h30, assim, mais ou menos. Gente, a minha amiga tá bem. Meu Deus. Quando aconteceu, quando a gente foi assim, começou a gritar, o povo começou a gritar de madrugada. Falei, nossa, se eu gritar aqui agora, minha mãe vai jogar aqui de casa. Só que eu comecei a chorar. E eu era um cara que eu era retranqueiro para chorar, não chorar de nenhum, mas eu comecei a chorar. Falei, Deus, o Senhor realmente é tremendo. Então, tipo assim, foi uma experiência muito bonita, porque não foi algo que foi dentro de um templo, não foi algo no momento só de pessoas que você conhece, mas pessoas que eu nem sabia, eu estava orando para alguém que eu nem conhecia. E de Portugal ainda, como é que eu sabia alguém de Portugal? E aí, quando tudo acabou, eu falei, cara, Deus, ele não é Deus de um lugar só. Deus não é um Deus que só nesse momento que ele aparece. Mas enquanto tiver gente que realmente quer entregar, quer orar, quer se prostrar perante ele, ele aparece. E aquilo lá foi tremendo. Então, quando a gente soube que a menina estava bem, que ela não foi atrás daquela situação de acabar com a vida, foi uma experiência muito linda na minha vida. Meu Deus. Sabe? Então, ajudou. Sabe? Foi um começo muito louco. Mas eu louvo a Deus por tudo aquilo. Mas esse grupo de TikTok, o que era? É o pessoal que decidiu reunir? Não? Começou o seguinte, era ver as pessoas que faziam um vídeo na internet, não interessava, tipo, quanto seguidor, porque quando chamaram eu para um deles, eu tinha uns 50 seguidores.
Foi naquela época, né, ficava brincando, essas coisas só. Aham. E aí chamaram eu. Aí começou o grupo, foi criando tudo mais. E aí foi começando, célula tal dia e tudo mais. Eu vi experiência. Mas é com o propósito de reunir, ter uma palavra, Sim. oração, nada, tipo, para juntar conteúdo. Não. Era bem difícil mesmo. Quando eles falavam, não, vamos fazer um vídeo nós tudo junto, era muito raro. Era literalmente toda vez. Era estudo para a palavra, era realmente uma igreja. Como se fosse uma igreja, uma célula online. É tipo uma galera num propósito parecido, orando um pelos outros para que Deus pudesse alinhar as coisas. Sim, porque outras cidades, outros lugares não foram que nem, vamos dizer assim, aqui na nossa cidade. Passou uns 8 meses, uma coisa assim, já pôde voltar às igrejas. Sim. Mesmo com cadeira separada para lá e para cá. Aham. Outras igrejas só foram voltar Em outras cidades só foram... foi voltar em 2021, a partir de março ainda. Entendeu? Então essas pessoas estavam sedentas. Então as células eram para essas pessoas também. Então nós não podia desistir, não podia parar, por causa que tem pessoas que precisavam daquilo. Então, e outras que passavam situações em casa, tipo, o pai com a mãe era uma religiosidade muito grande, um preconceito muito grande. Então a menina que estava lá na época, ela era sedenta, só que ela não conseguia porque os pais não apoiavam. Meu Deus. Sabe? Então a gente fazia isso não por causa de compromisso ou mais, mas porque tinha pessoas que dependiam daquilo. Sabe? Legal, Então, E uma dúvida aqui é, como que é o processo seu de construção de conteúdo, cara? Tipo, porque você faz com, por exemplo, 2 perguntas, vamos lá. Com qual frequência que você posta as coisas, assim, nas suas redes sociais, né? No TikTok, YouTube, Instagram. E como que é o processo de construção de conteúdo seu? bom, tipo assim, Primeiro a frequência. frequência? Não, Frequência. Eu costumava, antigamente, era muito mais ativo. Hoje eu tenho... Casou, né, irmão? Casou, É, diminui. Nem questão de casal. Casou, trabalho. Tá falando. Casamento, trabalho, né? É Entendeu? mais difícil de equilibrar, né? Sim, entendeu? Mas teve uma época que eu tava até fazendo todo... Eu falei, não, vou fazer o estudo, vou fazer um negócio bonitinho. E toda quinta-feira à noite eu vou postar vídeo. Postei por 3 vezes seguidas. Falei, nossa, eu tô bem na fila. Tá dando certo, tá voando. Nossa, aí quando vê, mas deu uma quinta-feira que eu saí tarde do serviço, aí eu tava lá morto, assim, fui pro grupo de jovem indo. Eu tava dormindo assim, ó. Mas eu tava lá, não, gente, Jesus, ele morreu na cruz por nós, assim, eu lá assim, ó. Então, aí quando eu vi que o negócio tava feio, eu falei, ó. Eu joguei uma água na cara, falei, ó, nossa, eu falei, Deus, me perdoa, pai, mas eu não vou conseguir. Porque eu sou um negócio que é o seguinte, se for fazer mal feito, eu não faço. Entendi, Só cara. que quando é um mal feito do tipo, mal feito, agora tô cansado, mas eu vou fazer, é diferente. Agora você sabe que eu vou fazer porque Então, gente, eu tô aqui fazendo graça de ver esse vídeo e tal, e a palavra de Deus diz assim, entendeu? Não é algo forçado. E a construção que eu costumo fazer é Então algo... você não tem desculpa cortar, Tranquilo. mas você não tem uma agenda, assim, uma data, não, tal dia é dia de produzir, de gravar, ou tal dia é dia de sentar para construir o que eu vou... Já tive isso. Já teve? Você acha que funcionou ou não? Funcionava muito bem. Era 2020, na época que estava tudo cegado, não trabalhava, na época depois em 2021 travou por causa do exército. Então, tipo assim, eu fazia um negócio mais intercalado, falei, não, eu vou fazer esse conteúdo aqui. Vou fazer essa mensagem bíblica. Vou fazer essa pregação sobre tal coisa. Estudo sobre provérbios. Eu fazia um negócio muito legal, muito certinho. Só que aí, né, como vocês falaram, essas situações que aconteceu, casamento, trabalho, compromisso na igreja agora também, tudo mais, liderança. E aí ficou muito mais corrido, sabe? Mas era um negócio muito bem certinho. Então, agendar para o pessoal que é mais cegado e tudo mais, é ótimo. E tanto o pessoal que está na correria também, uma vez por semana, tudo mais, assim, é tranquilo. E construção, né, que você falou? Isso. Como é que é o processo de construção de conteúdo? Assim? Cara, é um negócio muito firme em questão, tipo, eu quero passar uma mensagem. É essa mensagem que eu quero passar. Não quero perder o foco disso e falar, o assunto é esse e querendo mostrar. É isso que Deus quer. Que é o quê? Tipo assim, tem hora que a gente pensa, vou pegar um versículo aí, que ele cresça ou diminua. Tá, a gente tem que saber que Deus tem que ser maior que nós e tudo mais nas nossas vidas. E é isso. Não é isso que eu quero passar. Eu quero passar algo a mais. Entendeu? O que ele cresça é renunciar a você mesmo. O que ele cresça é você deixar ele ser o comandante da sua vida. E quando é diminuir, não é diminuir, eu vou ser fraco, mas não, mas é você ser dependente. É você deixar ele na frente e tudo mais. Tem que querer realmente trazer uma construção do quê? O versículo que está passando isso, Deus falou comigo sobre isso. Em tantos outros, como mensagem bíblica, quando eu faço, um filme sobre, sei lá,
fiz Homem-Aranha. Então, mas ó, o fio do Homem-Aranha que solta teto. Mas não. Mas sim a mensagem que é passada. Pô, ele passou por isso e tudo mais. E na nossa caminhada com Deus, a gente vai passar por isso. A gente vai passar por momentos que a gente vai ser derrubado. Mas aí a decisão é sua, se você vai se levantar e continuar ou se você vai desistir. Então a construção que eu passo nos vídeos é essa. É trazer a mensagem do ponto que tem que chegar e também a qualidade. Não a qualidade tipo, se a qualidade da minha câmera, do meu celular for ruim, não vou gravar. Não é isso não. Mas é a minha dedicação. Entendeu? Então é o vídeo ser algo que você olha e fala, nossa, está realmente dedicado a Deus. Está realmente dedicado a querer trazer para pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Sabe? Então a construção de um conteúdo ele tem que vir não em questão de qualidade de uma câmera nem nada, mas é da sua capacidade de querer fazer isso. Legal, cara. Ô, Fernando, e uma outra pergunta também é a seguinte. Não sei quando você começou, você tinha esse objetivo, se hoje você não tem mais ou se você ainda tem. Mas tem um público-alvo hoje que você busca trabalhar, tipo, por idade, não no sentido de ser crente ou não, porque eu acredito que é a mensagem para todo mundo. Uhum. Mas, assim, não em questão de idade, você procura elaborar essa construção já pensando nesse grupo, ou você costuma soltar mesmo de forma, não, vou fazer, mas só vou construir um negócio legal de forma aleatória e atinge quem atingir, ou não, você procura trabalhar, não, cara, como eu trabalho com jovens, igual você está falando, né, eu quero elaborar um conteúdo que vai nutrir essa galera também durante a semana, porque né, a gente começou falando a respeito do discipulado, né, o canal nosso é sobre discipulado. Eu particularmente sou um cara que essa palavra é meu café da manhã. Até arrepio. Falar pra você, cara, vai numa conferência, vai numa coisa, você compra livro, você olha, discipulado. Você falou discipulado perto do Eric, depois falou propósito, ele chora na hora. A combinação dessas duas palavras. A combinação dessas duas palavras faz o céu abrir e ter a mesma visão que Estevão, sabe? Ele começa assim. Retiro o que eu disse. Ele começa já assim, tremer. Sabe, então assim, igual a gente, né? Eu acredito muito nessa questão do discipulado, né? E, no entanto, que é o alvo nosso, como igreja, no canal e muitas coisas que a gente está fazendo. E a gente procura construir sempre coisas voltadas para isso. Então, vamos supor assim, tudo que eu procuro fazer é nessa vertente. Então, um exemplo, a gente sentou com a galera nossa aqui, né, para conversar sobre o que eles achavam a respeito de conteúdo para a gente colocar no canal, né, que é uma ferramenta que ia nos ajudar e tudo mais. E era uma forma de a gente discipular a galera que está nos vendo, porque acho que o primeiro alvo, né, uma coisa assim que eu acho muito legal, é a direção de Deus para os discípulos. Então, quando ele vai deixar a direção para eles naquilo que eles vão fazer, ele fala assim, primeiro em Jerusalém, né, depois em Samaria, depois nos confins da terra. Então, ou seja, de dentro para fora. Então, assim, a gente sentou com a galera aqui para a gente começar primeiro um trabalho de dentro para fora. Então, assim, galera, o que vocês acham? Qual conteúdo vocês acham que a gente devia postar? O que vocês acham que a gente devia conversar? O que vocês acham legal e tal? Porque isso vai manter o discipulado nosso. Vai fomentar, né? Isso, vai continuar fermentando o discipulado nosso que a gente já tem no dia a dia, como igreja e tudo mais. Então, isso acaba sendo extensivo e também é o alvo nosso. Então, para você, como que é isso? Né? Você pensa nos temas assim, baseado, às vezes, em coisas que você está conversando na igreja. Você pensa nos temas baseados em pessoas que você está discipulando. Você pensa nos temas baseados no público-alvo que você tem. Hoje, nas redes sociais sua lá, mesmo assim, né? Você olha para aquele público que está lá dentro e elabora algumas coisas pensando nisso? Ou não? Você deixa fluir de forma mais aleatória mesmo? Então, no começo foi muito aleatório mesmo. Não foi algo planejado nem nada, porque eu falei, só vou começar. E aí, com o tempo que eu fui entendendo como é a situação, não, como é o esquema das coisas, como é que funciona essa vida de redes sociais. É tipo o ritmo, né? O ritmo foi tipo trazendo uma maturidade com isso, né? Uma experiência, na verdade. Sim, falei, nossa, cara, esse negócio é diferente, não vou fazer de qualquer jeito, não. Então, tipo assim, aí eu comecei, falei, só que eu nunca tive um público totalmente alvo. Mas eu sempre focava, essa mensagem vai dar para os jovens, essa mensagem vai ser desse jeito. Mas talvez um adulto, um senhor de idade, ache muito legal uma mensagem nesse negócio. Até por causa da linguagem que você usava, também, né? Sim.
Então, tipo assim, no começo, que nem eu falei naquela vez, começava, não, então a palavra do Senhor vai dizer assim, então essa mensagem serviria pro senhor de idade, que não quer ouvir um cara falando desse jeito e tudo mais. Só que aí eu comecei a ficar mais leve. Sim. Entendeu? Falava, então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, ou quando eu empolgava, buenos dias, buenas tardes, inventar umas coisas muito loucas. Que é a linguajar do ligeirinho, né? Arriba, entendeu? arriba, andole, andole. Entendeu? Então, aí fui começar a injetar as coisas. Só que eu tento sempre trazer uma mensagem que dá para todos. Sim. Só que de um jeito como? Um jeito bem explicativo e tomando cuidado com algumas coisas que nós falamos. Né? Que nós tem que tomar muito cuidado. Sei lá, tipo assim, eu tô falando uma linguagem de jovem aqui, mas a pessoa não gosta que eu falo muito, sei lá, cara, eu tenho uma mania feia de ficar falando, cara, então, cara. Quando eu vou fazer um corte assim, eu tenho que falar, cara, para de falar cara. Aí eu tenho esse problema. Então eu tô transmitindo, eu tô aprendendo a parar de transmitir essa palavra toda hora. É só você não. Eu tava lá na conferência dos copos, até o Júdice tem a mania de falar cara. Verdade, cara. O Júdice falou cara lá, cara. Mas eu tinha uma pior. Eu falava tipo assim pra tudo. Não, tipo assim... Nossa, o Leão queria morrer quando eu falava tipo assim toda hora. Eu falei, Tem um amigo nosso que fala meio que. Meio que? Meio que. Ah. Cara, é mania de linguagem, né? Então... Mas para trazer uma mensagem, eu tento sempre querer trazer para todos, mas Sim. de um jeito que talvez atinge mais os jovens, os adolescentes. Mas tem mensagem minha que tem hora que nem parece que é para jovens, parece que é para mais velhos, do jeito que eu tô falando. Uhum. Só que a minha meta é para todos, Sim. né? Mas principalmente quando eu falo muito sobre filmes, essas coisas assim, eu tento sempre para o público mais jovem. Por quê? Porque talvez tem uns que não entendem eu chegando e falando, não, a palavra de Deus vai falar sobre isso e tudo mais, e talvez a pessoa fica meio moscando, fala, nossa, cara, eu quero pegar firme nas coisas de Deus, mas não estou entendendo ainda. Aí eu meio que tento usar de exemplo um acontecimento de um filme, um acontecimento de uma série, desenho, tanto faz, e para a pessoa meio que falar, nossa, então é assim e tudo mais, que nem foi tem muitos, eu fiz muito, do Rock Balboa, fiz do filme do Rock. Essa aí o Leandro deve ter assistido várias vezes, hein? Acho que até O Leandro gosta do Rock Balboa, hein, cara? Nossa, Ninguém vai bater em você mais que a vida. O mundo não é um grande arco-íris, aí começa, entendeu? É isso, hein, Leandro? Ô, Leandro, depois da hora que você assistir, deixa seu comentário pra gente se você achou legal, hein? Não, ele tá louco, ele tá implorando, tem hora, só que ele não fala. Ele só olha pra mim. Ele fala, e o Carros? Ele é apaixonado. Ele quer que faz um dos carros? Relâmpago McQueen, ele é apaixonado. Tchau! Verdade, Quando nós estamos no campo, ele fala, eu sou muito rápido, Muito rápido. Sou muito rápido. Eu sou a velocidade. Ele fala. Nossa, cara, Verdade. chora de rir. É verdade. Entendeu? Mas, tipo assim, é um público, entendeu? Se eu fizer um vídeo desse jeito pra alguém mais velho, talvez a pessoa entenda assistindo esses filmes mais antigos, como o Rock. Agora, um filme mais recente, vamos dizer assim, eu falei do Homem-Aranha esses tempos. Pô, nossa, que legal, cara. Até no acampamento que um dos pastores que pregou lá, ele falou, não, eu vi esse vídeo que o cara conseguiu injetar a palavra de Deus em Homem-Aranha. Entendeu? Mas, pô, querendo ou não, Homem-Aranha ele foi muito criticado. Aí eu falei, nossa, cara, o povo vai entender errado. Entendeu? Então, é um público que vai ser atingido pelo bem e outro vai ser atingido pelo mal. Mas a minha intenção nunca foi a maldade, foi sempre pelo bem. Entendeu? Mas eu meio que uso algumas mensagens para poder atingir certos públicos. Que nem acho que não lembro qual o versículo, se é 1º ou 2 Coríntios que Paulo fala, eu me fiz judeu para falar com os judeus e trazer os judeus. Primeiro. Me fiz fraco, primeiro, né? Me fiz fraco. 10, se não estou me enganando. Posso abrir, gente? Pode, aqui eu vou falar pra você. Pode ficar, velho. Aqui você... Não, tem hora que eu vou tentar lembrar uns versículos de cabeça, mas que não tava programado, sabe? Aí eu vou começar a tentar cavucar, não sai, vou ter que abrir. É 1:9, que fala, tornei-me judeu para os judeus. Então não tem nada a ver com o que eu falei. A fim de ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei tornem-se como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. A fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para, como estão fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. 1 Coríntios 9, do 19 ao 23, né? É do 20 até o 23, na verdade. No capítulo 9. Isso.
Eu até tinha, faz tempo que eu tinha salvado isso aqui. Na verdade, isso aqui eu fiz desde o começo, quando eu comecei as mensagens bíblicas. Pra quando se alguém, tipo assim, alguém não gostasse mais, eu explicar dessa forma. Que nunca sobre misturar, comparar ou falar que Deus é como o personagem que eu estou citando. Mas não, mas sim usando de exemplo. Como Jesus ele falava em parábolas para algumas pessoas entender, eu tenho hora que eu invento. Falo assim, tal. Cara, você já levou muito hate, eu vi que você tá falando isso aí. Pode contar algumas situações. 2, 3. Isso não acontece não, né? Não, que isso. Duas perguntas aqui, Muito. capciosas aqui. Muito. Assim, de gente que você não conhece, já teve gente que você conhece também, que já chegou no você e falou, cara, não é por esse caminho aí, mas mesmo você acreditando que esse é uma via e tal, já aconteceu isso, não? Aconteceu porque por confusão, não por ser confundido com o que eu estava falando. Porque eu faço vídeo falando, mas eu também cheguei a fazer posts. Só que nos posts eu nunca coloco, tipo, de uma vez assim, a mensagem. Assim, ou a mensagem que eu tô querendo trazer no personagem. Não, colocar a mensagem bíblica do fulano. Aí só que, tipo assim, teve momentos que as pessoas nem passavam pra ver o que eu tava falando. Só viu o trecho ali e falou, tá falando que esse aqui é do tamanho de Deus, então. Tá falando que o personagem aqui é como Jesus. Não, eu nunca falei sobre isso. Entendeu? E até no TikTok também, que teve até uma época que eu tinha até mandado um vídeo pra você. Faz muito tempo que eu fui muito criticado, porque eu tinha feito um vídeo, acho que era sobre o Kung Fu Panda. Que tem uma mensagem lá do 2 que ele fala, como encontrou a paz? Eu tirei isso de você, tirei tudo. Cara. Eu simbolizava o inimigo, eu simbolizava o diabo tentando acabar com a vida da pessoa. Só que aí o povo fala, feridas se curam, sabe? Uma pessoa que se entregou para Jesus e entendeu que essas coisas acontecem, mas com Jesus são apenas cicatrizes, são apenas dificuldades que você passou para você lembrar como você venceu, entendeu? Então, e eu colocava versículo base ainda, entendeu? Isaías tal, João tanto, e tudo mais, sim, justamente para mostrar que eu estou falando algo bíblico. Sim. Não, eu nunca pensei, porque isso foi coisa de Deus para minha vida. Nunca faça nada sem mostrar uma base bíblica, entendeu? É muito fácil eu chegar aqui e falar assim, tem que criar vergonha na sua cara, entendeu? Mas por quê? Porque você tá se entregando ao seu próprio pecado, se entregando ao seu pecado de estimação desse jeito, e Jesus ele não quer desse jeito. Fala assim, me prova. Aí, eu não tenho base bíblica, como é que eu vou ensinar alguém se não tem a base bíblica? Então eu falei, não, eu preciso estudar, preciso saber da palavra de Deus, para quando eu chegar nesse momento. Foi até numa situação, uma vez que na escola, que o professor ele começou a descer além nós. Pegou o filme lá de Moisés, aí quando Deus abre a terra lá e vai todo mundo jogar no Vasco. E é uma linguagem que os jovens criou quando o cara morre. E aí, o que acontece? Pode falar, o público aqui É verdade. Manda pro Chicão depois. Aí tá, peraí que eu travei. Aí o professor de história foi falando. Isso, ele começou a falar, porque se Deus é tão bom, por que ele fez isso? Por que ele não teve misericórdia dessas pessoas e tudo mais? E aí, o que acontece? Quando as pessoas sabem que você é crente, quando as pessoas sabem que você caminha com Deus, o que eles falam? E aí, ele falou, não, se Deus é tão misericordioso, por que ele fez isso? Se Deus é tão bom, por que ele fez isso? Aí o povo sabendo que a gente é crente, sabendo que nós vai na igreja e tudo mais, vou falar na igreja, porque na época, no cristão, pegar firme com Deus eu não era não, só tô terça, sábado, domingo lá na igreja, mas... qual que é esse versículo? Não sei, cara. Só que aí, né, ele sabe, que eu nunca escondi. Falei, vou na igreja, sempre falei. Só que aí, né, eu fiquei quieto. Falei, e os caras, e os alunos tudo, talvez que nem ia na igreja, ou ia, não sabia nada também, que nem eu. E falava, não, mas Deus é amor, só que Deus é justiça. Só que aí, como é que você explica a justiça de Deus? Como é que você explica como que é a vontade de Deus? Sabe, então aí, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu consegui entender, ouvir a voz do Espírito Santo falando, fica quieto. Eu senti, de verdade. Porque aí o professor olhando, se para todo mundo, ninguém ia falar nada, eu abaixei a cabeça, fiquei quieto. Só que aí, o que acontece? A gente pensa o quê? Se a gente for falar algo que não tem base bíblica, não sabe o que tem que falar, a gente acaba o quê? Infligindo a palavra de Deus, acaba falando coisa que não existe. E, a gente perde uma alma falando coisa que não existe. Se eu chegasse e falar, não, mas Deus matou eles porque eles são folgados. Então se eu for folgado uma vez na minha vida, Deus não vai ter misericórdia. Então eu perdi uma alma. Sabe? Então é por isso que a base bíblica serve para isso.
Ou você vai ensinar a pessoa literalmente o que é a palavra, a pessoa vai entender e vai viver aquilo, ou um dia ela vai entender a verdade. Sabe? Então, foi complicado no começo sobre isso. Nas críticas e tudo mais, para tudo. Entendi. Mas tudo por uma situação boa até. E como que você lida com esses negócios assim, do hate, do tal, do pessoal ir lá xingar, falar? Porque até mesmo essa questão, acho que o pessoal também pega no pé de coisas assim que não faz nem sentido, né, cara? Por exemplo, esse lance aí de você usar ilustração para expressar um princípio bíblico, e não quer dizer, realmente, cara, não quer dizer que você está falando, a própria Bíblia fala que Jesus vai vir como ladrão, não está chamando Jesus de ladrão. Ele pega um aspecto daquela figura e representa em aquilo que é algum princípio do reino. E tá tudo certo, é claro que a gente não vai fazer isso de forma leviana, né? Vai explicar o porquê das coisas, mas, cara, não tem, é igual alguém fala, né? Não lembro quem agora, fala assim, tem aqueles religiosos, os xiitas, né, do coisa, e tem os crentes chatos, né? Que é os caras que ficam pegando no pé de bobeira, assim. Detalhes, né? Cara. E, cara, eu acho, na boa mesmo, cara, esse lance de você pegar algo que é comum das pessoas e trazer um princípio bíblico daquilo ali, cara, isso é fantástico, velho. Porque você fala a linguagem da pessoa. Você pega ali aquilo que a pessoa tá habituada a ver, assistir e fazer, cara. E eu tô pensando numa parte aqui, num filme que... Eu sempre penso nessa parte e eu, inclusive, tenho vontade de trazer algo nesse sentido também, cara. Só que eu não sei se o pessoal, os chatos, vão se levantar também, né? Que é um filme do Harry Potter, cara. Aí, ó. Aí piorou, né? Já faz o convite, vocês gravam junto. Aí já faz o corte aqui, né? Que crente assiste Harry Potter, então. satanista. Primeiro eu tenho que assistir Harry Potter, não assisti até hoje. Não assistiu, cara? Ó, pra você ver. Mas tem uma parte lá, cara, eu não lembro qual filme que é, cara. Aquela parte me chamou a atenção, que é onde ele já é grande já. Eu não sei se é na parte que ele tá caçando as Horcrux lá, aqueles negócios, mas ele começa a brigar com os amigos dele. Começa a brigar com a menina lá, com o outro loirinho e tal. Sim, é nesse filme mesmo. E aí a primeira parte do filme. aí tem aquela menininha magrelinha. A Hermione. Não, a outra que aparece lá, que vê o... Ah, sim, uma bem branquinha, né? Isso. E aí ela começa a conversar com ele e em algum momento da conversa ela fala pra ele assim, você não parece tão ameaçador sozinho. Porque ele começa a brigar com os amigos, né? E é aqui que ela tá falando, olha, quando você se afasta dos seus amigos, assim, é isso que ele quer que você faça. Sim. Porque você fica afastado e você fica mais fraco e vulnerável. E aí eu falei, poxa, cara, da hora isso aí, cara. Onde estão dois ou três, né? Tem alguma coisa aí, Ixi. né? Tem alguma coisa que a gente pode relacionar. E eu sempre penso nisso, mas até agora eu não saí daquele negócio de pegar e fazer o negócio, sabe? Então, assim, eu acho incrível. Inclusive, a Bíblia, ela faz isso, cara. As pessoas não percebem, né? Mas o apóstolo Paulo, ele usa várias coisas do seu contexto ali para a pregação do evangelho. Área segura de linguagem, né? E outra, cara, quando ele vai lá naquela parte de Atenas lá, e ele vê que ele tá olhando os postes, os ídolos da cidade, cara, e ele olha lá e começa a falar, eu vejo que vocês são muito religiosos, tal, isso, aquilo, não sei o quê. E eu percebi que tem lá uma lápide, lá um poste lá que é escrito ao Deus desconhecido. Acho que é Atos 17 ou 19, né? Não vou lembrar agora. A gente pode abrir aqui para ver. E ele fala assim, ó, é sobre esse Deus que eu tô falando. Ou seja, aqueles caras lá de Atenas, o intuito deles colocarem aquele túmulo lá, não está se referindo a Deus. Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento. Qual que é o intuito deles? Nós queremos agradar todos os deuses e vamos levantar túmulo para todos. Mas se faltar algum Deus que a gente não levantou, a gente levanta um que é o Deus desconhecido, porque nós não conhece. Aí pega de rabeira. E o apóstolo Paulo usa isso, cara. Tá vendo esse Deus que vocês levantaram, que é desconhecido? Eu estou falando dele. E ele começa a expressar, cara, a falar de Deus usando essa... Aqui, ó, é o 17 mesmo, do versículo 22, quando ele está em Atenas. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora,
O que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que neles há, o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mão de homens, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida a todos, o fôlego e as demais coisas. Então ele pega esse lance da cultura dos caras e aplica ali uma mensagem do Evangelho e outros textos da Bíblia que é mencionado dentro dessa cultura. Por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas aquele Enoque que é citado lá no livro de Judas não é o Enoque, tipo, Judas não está falando do Enoque lá antigo. Aquela citação é de um livro de Enoque. Talvez alguns já devem ter ouvido falar. Ele retira, porque era muito comum esse livro dentro do 2 séculos para trás de Cristo, 2 séculos depois, esse livro ele passa por esse processo de redação. E o autor, né, no caso é Judas, ele pega aquela frase que contém no livro de Enoque e aplica, só que ele faz uma aplicação diferente que está no livro, cara. Sim. Entre outras coisas. Então, assim, cara, tem uns caras que eles querem ser tão zelosos, né, pagar tanto de uma santidade que fica até chato, né, cara? E acaba que a pessoa que vê aquilo, igual você falou, que é o alvo daquele conteúdo, ele fica, nossa, cara, que da hora, cara, não tinha pensado dessa forma. E às vezes o cara que tá ali só para criticar mesmo, quer ficar fazendo alguma graça. E aí vem a pergunta, cara, como que você lida com isso, cara? Tipo, você fica de boa, fica nervosão, ou tipo, vou responder, não vou responder, alguns eu respondo, outros não. No começo eu ficava muito revoltado, de verdade, porque eu falei, nossa, eu me dediquei tanto nesse trabalho para uma pessoa chegar e falar isso. Só que Deus confortou eu, porque eu entendi que talvez tem pessoas que não vai agradar, entendeu? Não tem como eu chegar e falar, pô, vamos dizer assim, o Eric é palmeirense, se eu chegar aqui e falar uma palavra de Deus usando o Flamengo, ele vai fora, entendeu? Ele vai falar, nossa, entendeu? Que bobeira esse negócio, entendeu? Mas se a pessoa ela vê que aquilo não é para ela, duas coisas, ou ela vai sair, vai fingir que nada aconteceu, vai falar mal para outras pessoas talvez, ou vai comentar alguma coisa, vai tentar diminuir, vai tentar falar que tá errado, tudo mais, isso daí sempre vai ter. Mas você já chegou a responder algum ou não? Nossa, cara, se eu tô enganado, eu cheguei a explicar, entendeu? Tipo assim, de uma forma como eu tô falando com vocês, só que escrito, só que, né, com a escrita nós nunca sabe se a pessoa tá falando bravo ou tá falando, entendeu? Aqueles caras que quer gritar, põe lá no caps lock lá, né? Coloca no letra maiúsculo lá. Entendeu? Aí. Você não comprou pão! Agora, você não comprou pão. Entendeu? Escrito não tem expressão, né? Por mais que a gente tenha... Entendeu? Então, nós pensamos, nossa, será que ela falou bravo? Será que ele falou bravo? Entendeu? Então, tipo assim, eu falava do meu jeito, só que uma raiva, uma tristeza no coração. Só que eu falava, Deus, por favor, meu pai, se não for da tua vontade, que esse negócio saia da minha vida. Eu lembro que eu fiquei desanimado num desses vídeos aí, que eu até falei pra você. Sim. Que eu recebi vários comentários, vários. Nesse eu recebi uns... De 50 comentários, eu recebi uns 15. Falei, nossa. E aí eu, naquela tristeza, aí eu falei, parei. Chega, né? É mesmo, cara? De verdade. Só que sabe quando você tá sedento pra fazer, só que você fala, não é pra mim mesmo, não dá não. Rapaz, tem uma música em 2020, era muito comum, ela é gringa. Não vou cantar gringo porque não é meu forte. Mas a mensagem assim, eu sou um ninguém tentando dizer pra todos tudo sobre alguém que me salvou. Que é uma música... é do Casting Crowds? Acho que é Nobody. Nobody. É muito linda essa música. Entendeu? Aí quando vê, só que toda hora, o TikTok na época tava só tocando essa música. Aí eu li e falei assim, nossa, doideira, cara. Mas é bonita essa música, eu sei que é crente, mas vou ver a tradução. Quando eu fui ver, cara, quando eu fui lendo, foi cair numa lágrima, assim. Ele é fera mesmo, cara. Aí eu falei, nossa, cara, tava todo esse tempo aqui Deus falando comigo, entendeu? Eu falei, E aí eu falei, não... Eu entendi, pô, eu vou sofrer algumas coisas, vou ralar, não vou agradar todo mundo. Então, tipo assim, obviamente, vou manter o foco em Cristo para não ser algo do meu querer. Porque, vamos lá, tem gente que quer fazer algo muito forçado, entendeu? Eu levo até com o Lipe, falou assim pra mim, Nando, você tem que teve uma época que eu tava meio desviadão, assim, vamos assim dizer, vendo bobeira. Ele tava muito falando de Big Brother na época. E eu falei, cara, crê em Deus, pai. Depois eu tenho arrependimento. Eu peço até perdão pra vocês aqui agora, só pra falar isso. Mas, nossa, cara, eu peço até perdão aqui pra todos vocês que estão assistindo.
Mas eu assisti. Pequei contra a igreja. Entendeu? Depois que eu aceitei Jesus, entendeu? Aí ele falou, Nando, você tem uma capacidade de achar Deus em tudo, mano. Eu duvido você achar Deus no Big Brother. Meio que coxando eu mesmo, falando assim, nossa. Falei, ah, beleza. Aí, só que eu fui atrás, falei, não, vou fazer isso. Rapaz, aí eu falei, aí depois de 2, 3 anos que eu fui lembrar o Lipe, eu achei, cara. O que você achou? Não tem Deus. Lá é um lugar no qual as pessoas se deixam de ser quem são, não se deixam de ser quem são, mas param de querer amar as pessoas que estão ao próximo, deixar de ser pessoas ruins por causa do dinheiro. Entendeu? Então são vários gananciosos batalhando por causa de uma coisa que só um pode vencer. Então são vários Perde a gananciosos. identidade, né? Sim, entendeu? Então, tipo assim, teve uma mensagem bíblica, só que eu falei, não vou fazer um vídeo sobre isso, entendeu? Por quê? Porque isso ia ser um escândalo, entendeu? Mas eu não vou fazer isso. Isso é da hater mesmo. Nossa. E às vezes, igual você falou, às vezes tem que ponderar, né, cara? Esse filtro também às vezes é legal, né? Às vezes tem coisas também, assim, que... Algumas coisas que a gente vai ali, talvez, expor para as pessoas que estão perto, que caso tiver se algo bem extremo, assim, a gente consiga depois tratar, né, polir, assim, assado, tem um convívio ali. Às vezes, do que você expor nas redes ali e depois aquele negócio, né, cara? Colocou lá, acabou, vai pra tu quanto é lado. E você não consegue falar assim, não, o que eu quis dizer é isso. Depois que vai à tona, já. Depois que saiu, não tem como. Engolir de volta a palavra, né, cara? Ô, Nando, então pra gente caminhar pros finalmente, eu queria pedir pra você, assim, se você poderia deixar pra nós aí umas 3 dicas aí a respeito de como a gente se comportar aí na rede social aí de forma saudável, né? Não em ser totalmente de gravar vídeo ou algo desse tipo, mas como eu, como cristão, posso me comportar de forma saudável dentro das redes sociais. Outra coisa também, pra se emendar nisso aí, né? Como se comportar e dicas de produção de conteúdo. O que a pessoa que vai começar, que quer começar a produzir, fazer alguma coisa na internet, produzir, quais as dicas que você dá para ela? Desde preparação da própria pessoa, como um cristão, até a produção de conteúdo mesmo, né? Questão das redes sociais, da coisa prática ali mesmo. Posso fazer um de cada? Primeiro esse, depois esse? Isso, pode. Beleza. Como... Não, tranquilo. Do que o Eric falou primeiro, quando a gente fala sobre injetar Deus nas nossas vidas, em tudo. Então, as nossas redes sociais, tanto o inimigo vai tentar usar. Então, se a pessoa ela tem um gatilho, como está falando, de algo que vai atingir o pecado dela, ela tem que fugir disso. Então, se as suas redes sociais estão transmitindo aquilo que faz você pecar, ou você dá um jeito de apagar esse negócio, deixe de seguir aquelas coisas que te atiçam, que faz você querer ir para aquele pecado que você tem antes, ou você apaga suas redes sociais e larga a mão dessa vida. Entendeu? Porque as redes sociais, elas são ótimas. Deus ele pode usar muitas pessoas para pregar, pode não só em questão de palavra, mas de uma receita. Tem tudo. De uma receita, de um ensinamento, de uma frase motivacional. Mas, se outros conteúdos têm atingido as coisas de Deus na sua vida, outros conteúdos têm sido mais do que alguém com uma palavra, com alguém com um louvor, com algo assim, está alguma coisa errada. Então, o seu conteúdo ele tem que ser algo que agrada a Deus. Sabe? Porque nós não pode misturar, não se mistura óleo com água. Sim. Então, a rede social, ela serve para você misturar as coisas também. Tem como você misturar Deus com as coisas na rede social. Só que no mundo espiritual, não. Então, você não vai se alimentar dessas coisas. Outra coisa, procura, não precisa começar de uma vez, já seguir vários pregadores, começa do leve, vê uma coisa mais parecida com você. Ah, mas eu não sou muito fã de pregação muito, sei lá, coach, uma coisa mais leve. Eu gosto de uma coisa mais fogo puro. Então segue lá um Eliseu Rodrigues, segue lá um pregador mais do jeito que vocês gostam. Por quê? Porque se é desse jeito que você gosta, então você vai se edificar. Sabe? Então, outra coisa, que é o que tem atingido muitos jovens disso, é a autoestima. Hoje em dia, os jovens, eles se deixam de se amar, se deixam de amar a vida que Deus deu para eles, as coisas que deu para eles, por causa de pessoas que têm uma vida melhor, pessoas que têm talvez um corpo perfeito, como elas costumam dizer.
E muitos desistem, outros acabam tendo ansiedades ou acabam até tendo problemas em casa. Então, evita ver essas coisas, porque muitas pessoas são mentirosas, são personagens, como nós falamos. São pessoas que criam uma imagem delas que, na verdade, não são. Sabe? Tem muitas pessoas que, depois de muito tempo, que são mostradas quem são de verdade. E é algo que costuma acabar com muitos jovens, que é a autoestima que algumas pessoas têm, mas que é mentirosa. Pessoas que tiveram dinheiro para fazer aquilo tudo e a pessoa que assiste não tem e quer ser igual a ela. Sabe? Então tem algo que acaba com a nossa vida sem a gente ver. Então a rede social é um negócio desse, que acaba com a gente de pouco em pouco. E uma coisa, quando você vê que você está demais, sai. A pior coisa de um cristão é acabar com o seu dia, o dia inteiro no celular. Tem hora que eu falei para Dá, falei, o meu dia é inútil quando eu estou o dia inteiro no celular. Que eu não peguei, mas eu li um versículo e tudo mais. Li um versículo e 500 vídeos. Entendeu? Quem que vai estar mais alimentado? Entendeu? Então a gente não está se alimentando da palavra, a gente está se alimentando de outras coisas e comendo uma sobremesinha. Entendeu? Deus, ele não é as coisas de Deus, ela não é algo tipo só de tal dia, tal dia, tal dia. Não, é uma alimentação diária, de todos os dias. Então, se a rede social está sendo maior que as coisas de Deus, ou você escolhe, ou você apaga, ou você queira essa vida. O pessoal que quer começar a produzir conteúdo e tal, qual que é a dica que você dá, desde ele se preparar como pessoa e também dica prática nas redes sociais mesmo? Primeiramente, leia a Bíblia. É o principal, né, para a gente estar sabendo o que nós vai falar. Eu vi um negócio uma vez que é o seguinte, mas para eu começar eu preciso saber a Bíblia inteira e tudo mais. Eu mesmo não sei a Bíblia inteira. Eu sei que está aqui, eu sei muitos versículos, só que eu não li ela inteira, eu não sei o que está escrito talvez em Efésios 1, tudo mais, completo. Mas se eu for lá, eu vou ler, eu vou aprender. Mas saiba o que você está lendo, pede discernimento das coisas de Deus para você poder passar a mensagem. Seja Deus o cara que vai ministrar. Porque tem hora que a gente fala, não, eu vou gravar o vídeo, eu vou fazer isso, e é isso. Mas nem pediu para Deus ser o ministrante de verdade, apenas usando você. E faça algo que agrade aos olhos de Deus. Então, o principal na produção é você agradar aquele que você está querendo mostrar. Então, mostre realmente a Deus. A segundo, não se preocupe com o tanto de visualização no início. Não se preocupe com o tanto de se vai ter muitos curtidas, vai ter muitos comentários, porque no começo você nunca vai começar já com 1 milhão de seguidores, você nunca já vai começar com... Então, nem eu mesmo tenho essas coisas. Mas você não, quando isso está sendo maior, quer dizer que sua intuição está errada. Se sua intuição de ter vários seguidores, vários likes e tudo mais, é só isso, então está errado. Porque você não começou por causa de Deus. Mas, você entender, a palavra de Deus vai ser transmitida ali. Então, é o segundo passo. E o outro, começa. Mas eu não tenho o melhor celular, eu não tenho uma câmera, eu não tenho, não sei, microfones e tudo mais, assim, eu não tenho tudo isso ainda. Então não tem como eu começar. Não, se você quer realmente fazer isso para Deus, Deus ele vai te evoluindo com o tempo. É Ele que vai te dando o processo de você, estou melhorando aqui, estou tendo essa renda aqui, eu consigo comprar? Consigo, não consigo? Beleza, vamos continuar até aí, porque tudo começa com o primeiro passo. Então, para você começar, você precisa dar o primeiro passo. Eu vou me dedicar a isso, tudo mais. Mas eu posso começar só fazendo um vidinho de 30 segundos, falando, Jesus te ama? Pode. Você falando que está na palavra de Deus certinho, você já está fazendo correto. E em questão de produção de qualidade, isso é com o tempo. Isso é com o tempo. Em questão de timidez, o Eric mesmo disse, eu era um cara muito tímido, eu era um cara mais sossegado. Se fosse conversar comigo, tinha que falar de filme, essas coisas, mas de palavra, irmão, eu só ouvia. Entendeu? Então, tudo tem um começo. Então, no começo você vai ficar meio retrancado, mas depois você nem vai perceber que você está falando de frente com alguma câmera que nem sabe quem que é você. Entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso. Top demais. Isso aí. Isso aí, meu irmão. Isso aí. Pessoal, então nós estamos chegando ao final desse podcast de hoje. Quero agradecer aqui a visita do meu primo, o Nando, tá, que esteve com a gente aqui hoje. Quero pedir para vocês aí que vocês possam continuar nos ajudando como vocês já têm feito, né? Deixando aí o seu comentário com dúvidas. Manda aí, se você ficou com alguma dúvida, algum questionamento,
escreve aí, depois a gente responde. Se a gente não tiver essa capacidade oculando, aí manda pro nosso convidado mandar para nós a dica aí, a gente passa para vocês. Cara, deixa seu like aí, não custa nada para você, mas para nós vai fazer uma diferença. Por quê? Porque o YouTube vai impulsionar isso aí. E principalmente, acho que o maior alvo de todos, compartilha. Compartilha. Porque não tem como você provar de algo bom e não dividir com ninguém, cara. Então compartilha isso, para que continue sendo bom na vida das pessoas e edifica outras pessoas também. Nando, quero agradecer você pela participação. Obrigado por ter vindo com a gente aí, estar junto conosco aí. Deus continue abençoando você, a Daphne aí nessa nova caminhada aí de casamento aí, né? Tudo recente ainda, mas que seja algo maravilhoso aí na vida suas dia após dia. E aí, lá? Amém. É isso aí então, né? Vai voltar mais vezes? Uai, só chamar. Amém, cara. Já tá o convite já feito já. Sempre que a gente tiver oportunidade, a gente vai solicitar, precisando de ajuda profissional aqui, cara. né? Vamos ligar sim, cara. Vamos chamar, que foi benção. E espero que vocês tenham sido edificados, né? Espero que você possa ser um desses cristãos que se tem vontade de postar algo na internet que vai evangelizar, vai glorificar a Deus, vai edificar alguém, vai levar a mensagem do evangelho, faça isso. Tá? Siga aqui as dicas do Nando e a gente vai deixar também aqui o arroba ali, tudo para você seguir lá, os conteúdos dele. E muito obrigado por você ter assistido até aqui. Já se inscreve aí, comenta, compartilha. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais também. Né? Fica atento para mais vídeos. Essa semana acho que nós vamos postar mais um. Então... Com certeza. Amém, cara. Amém. Tô com um lá, tá no forno lá. Tá no forno lá, né? O último vídeo da reforma, né? Exato. O último vídeo da reforma vai sair. E ó, nós estamos com uns conteúdos para sair também aí, novos. Em dezembro a gente vai estar iniciando aí 2 quadros novos aí, tá? O contexto e o papo reto. Então, fica atento aí. O que será que é isso, hein? Fica atento aí que você vai estar ciente. Se você não tá seguindo, não tá dentro, você precisa entrar, meu irmão. Senão você vai ficar perdido no pagode aí, irmão. E esse pagode é santo, hein? Pessoal, muito obrigado. Graças e paz. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo podcast 3D Discipulado. Valeu. Deus abençoe, meu irmão. Tamo junto.